No vídeo anterior, nós falamos sobre a comunicação não violenta e explorar formas de termos uma comunicação mais assertiva e mais empática ao mesmo tempo. Laura, conta pra gente um pouco então de onde veio essa ideia da comunicação não violenta, como surgiu? Então, a comunicação não violenta, abreviada como CNV, é uma abordagem que foi desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. Ele já começou a ter curiosidade sobre o assunto na infância, porque ele cresceu num bairro violento. Então, ele ficou se perguntando, mas por que isso acontece? Quais são as raízes da violência? E, ao mesmo tempo, ele cresceu em uma família com muito amor. Então, isso despertou uma segunda curiosidade: o que faz com que pessoas inseridas num contexto violento possam ter compaixão e agir de uma outra maneira que não seja violenta? E esses dois interesses ele carregou consigo, tanto que ele depois tornou isso objeto do seu estudo, quando ele se formou como psicólogo. Ele ainda foi beber em outras fontes de inspiração, como a religião comparada, como o movimento de não violência, com figuras como o Gandhi e o Martin Luther King. Então, no final das contas, essa abordagem de CNV, ele mesmo disse que não inventou nada novo, ele foi captando conhecimento já muito antigo e colocou isso numa nova estrutura, uma estrutura mais fácil de entender para um público diverso. E então ele dedicou sua vida a divulgar essa abordagem em vários lugares, vários contextos, tanto em seu país de origem, nos Estados Unidos, como ao redor do mundo. E em lugares onde há violência, como, por exemplo, escolas segregadas com racismo, em prisões, em zonas de guerra e, inclusive, em empresas. Bom, então, violência em empresas pode soar um pouco estranho, né? Bom, depende do que se entende por violência. Sérgio, você pode explicar um pouco mais o significado dessa palavra? Pois é, Laura, violência na empresa. Primeira coisa que me vem na cabeça é, mas eu não sou violento, eu não bato em ninguém. Talvez você tenha pensado isso também. E o que eu gosto de que o Marshall traz sobre violência é que ele dá um passo um pouco além nesse sentido da violência nas nossas relações. Então imagina que violência pode ser considerado tudo aquilo que resulta em dor ou dano para outra pessoa. Então, quando olha por esse prisma, muito do que a gente faz, às vezes, pode ser considerado como violento. E eu quero trazer algumas coisas que para ilustrar isso para vocês, como por exemplo, gritar com a outra pessoa, aquele momento na reunião que a gente levanta a voz, bate na mesa e diz eu que estou com a razão. Colocar apelidos pejorativos, aquele apelido que para a gente não tem nada a ver, é super bobo e para outra pessoa é um martírio ficar escutando sempre. Culpabilizar o outro por algo que fez ou não fez, ou seja, aquele jogo de culpa e acusação dentro de uma área ou entre setores. Minimizar o que uma pessoa experimenta numa determinada situação. Ah, deixa disso, até parece bobeira, bola pra frente, não se preocupa com essas coisas bobas não. Silenciar o outro ou falar sem escutá-lo, naquele momento que a gente não quer ouvir a opinião do outro e simplesmente desconsidera e fala, agora eu não quero te escutar mais e ponto final. Definir o que é certo e errado, bom ou mal, então se prender numa verdade absoluta e nem se permitir explorar outras possibilidades ou outros pontos de vista e fazer piadas sobre outras pessoas ou grupos. Então, quando a gente acha que é só uma brincadeira, pode ser que para o outro esteja sendo uma ofensa e a gente não está nem percebendo. Sérgio, quando eu escuto esses seus exemplos, me lembro de que não é que somos intencionalmente violentos. E por isso eu quero falar um pouco sobre a diferença entre intenção e impacto, que na verdade pode ser o seguinte: se eu faço uma piada, eu posso fazer ela cheia de boas intenções para trazer ânimo para o ambiente e tal. Só que pode ser que para outra pessoa essa piada chega pesada, né? Ela tem então um outro impacto na pessoa do que eu esperava, do que eu queria. Então, como lidar com isso? Nesse curso também nós vamos nos observar e fazer vários convites para a gente perceber se o que eu estou dizendo, por mais que seja da forma mais bem intencionada do mundo,
de que maneira isso chega para outra pessoa. E se a outra pessoa, de fato, também está gostando daquilo que estamos dizendo ou fazendo, ou se ela diz, não, isso para mim não foi legal. Quando isso acontece, pode ser muitas vezes que eu tenha uma reação de, que nem o Sérgio diz, mas que isso, não foi minha intenção. Só que a gente quer dar um passo além, a gente não só quer ficar presa em querer que nossa intenção seja reconhecida. Também gostaríamos de poder olhar para o impacto que isso causou no outro e poder reconhecer que talvez para ela não foi tão legal e reconhecer que pensar sobre o que poderíamos fazer para amenizar as consequências desse impacto que gerou. Isso que a Laura trouxe me lembra uma frase de Gandhi, que para algumas pessoas pode soar boba ou piegas ou nada a ver, mas eu acho fundamental para o que a gente vai falar aqui no curso. Seja a mudança que você deseja ver no mundo, porque no final das contas a gente não tem controle sobre o outro, a gente não pode escolher o que o outro vai ou não vai fazer, mas cada vez mais podemos nos desenvolver emocionalmente e começar a perceber as nossas atitudes e conscientemente mudá-las. Então, que nosso convite aqui é para que você assuma a responsabilidade pelas suas ações e por aquilo que está ao seu alcance. E para isso eu quero propor um primeiro exercício. Agora, tome um tempo para olhar para a sua experiência de trabalho e buscar situações onde você teve alguma fala ou atitude que pode ter chegado como violenta para o outro e causado um impacto diferente do que você esperava. Talvez aquela situação específica em que você lembrou, ou que você vai se lembrar, em que você até se justificou dizendo, mas não é bem assim, e não percebeu que para o outro poderia ter sido totalmente diferente a experiência. E eu estou trazendo esse convite não para culpar ou responsabilizar e dizer que você fez errado, mas quando começamos a tomar consciência das nossas violências no cotidiano e das nossas atitudes, nós podemos nos perceber parte do problema e também lembrar que somos parte da solução. E esse curso é para que vocês continuem construindo junto um ambiente cada vez mais saudável e satisfatório para as pessoas dentro da empresa.